Olá, boa noite. Boa noite, amigos, amigas. Estamos aqui para mais uma edição da nossa conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Com Arlindo Vilasque. Nós já estamos hoje na quarta semana dessa nossa conversa e hoje o nosso tema é semeando alternativas durante a pandemia para a construção de um novo normal. Aguardando aí a presença de Arlindo entrar. Boa noite, Cláudio Vereza. Boa noite, Perli Cipriano. Olá, Arlindo. Arlindo, peça para entrar na live, ok? Peça para entrar e eu te permito. Então, hoje a nossa quarta live com Arlindo Vilasque. Você precisa pedir para participar, Arlindo. Sempre o início é um pouquinho tenso, né? Até que consegue entrar. Então, Arlindo, hoje nossa conversa com quem gosta de aprender e compartilhar é semeando alternativas durante a pandemia para a construção de um novo normal. Que novo normal é esse? O Douglas Lopes, ele fez uma canção que se intitula Novo Normal, onde ele diz assim: não vejo a hora de voltar a fazer tudo que sempre fiz, tudo que sempre quis. Mas dessa vez vamos amar, sem duvidar. Amar sem duvidar. E o principal, fazer um novo normal. Então hoje vamos conversar sobre que novo normal é esse. E como sempre, Arlindo vai fazer uma análise de conjuntura no início. Ficou muda? Como assim? Como você entra, Arlindo? Você solicita a sua entrada. Lá no início, quando você entra, você solicita a sua entrada na live. E eu permito que você entre. Se tiver problema, você sai e entra novamente, Arlindo. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Fernandes. É sempre bom ter vocês aqui, essa já é a nossa quarta live e sempre estamos juntos na quarta-feira às 18 horas. Uma conversa, um bate-papo aí com quem gosta de aprender e compartilhar. E Arlindo Vilasque sempre nos abrilhantando aí com no início uma análise de conjuntura e depois sempre discorrendo sobre uma temática do momento e hoje falando um pouco sobre esse novo normal. Mas que normal é esse, né? Arlindo, agora sim, pede para entrar, eu vou permitir a entrada de Arlindo Vilasque e assim daremos início. Só lembrando que toda quarta-feira com Arlindo, quinta-feira com Perli Cipriano. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Ivonete. Boa noite a vocês que estão por aí, mas eu continuo apanhando a tecnologia, que só estou conseguindo entrar para falar com vocês, para participar, através do celular. Então fica uma imagem que eu imagino não muito boa, mas pelo menos a gente pode conversar. Você precisa consultar os universitários como faz para entrar do computador, porque eu também não sei, só entro pelo celular. Eu acho melhor consultar todos os santos. Eu acabo recorrendo por cá mesmo, porque aí vamos ver como é que eu consigo manejar de estar segurando o celular, mas tudo bem, vamos nos divertir. Você está segurando?
Coloca, prende ele em algum lugar aí. Não, mas sem problema nenhum, sem problema nenhum. Professora Vera está aqui, Maria de Fátima Castelã, bem-vinda, bem-vindo todos vocês. Arlindo, vai cair? Está me ouvindo, Arlindo Vilasque? Vendo. Então, Arlindo, tá. Eu falei que, como sempre, você faz logo no início um momento assim de nos atualizar com o momento atual da conjuntura. E antes de você iniciar, né, vamos pedir esse instante de silêncio, né, para tantas vidas que já foram ceifadas no nosso estado, no país, no mundo inteiro, por conta do coronavírus. E eu proponho que nesse nosso momento de silêncio a gente agradeça a existência pelo privilégio de estarmos vivos, por aqueles de nós que estamos participando dessa live, podemos nos proteger e pedimos que a gente tenha forças para o convencimento de outras pessoas fazerem o mesmo e para que a gente continue solidário com aqueles que têm muito menos e, consequentemente, estão sofrendo riscos cada vez maiores. Eu acho que esse é o momento da solidariedade e sobre isso eu certamente vou falar um pouco, vou falar bem mais daqui a pouco. Em sintonia, então, com todos e todas que também perderam seus entes queridos, todos os que se foram nesse momento tão difícil para todos nós. Vamos fazer essa conversa, que essa nossa conversa sempre ela também traz muita esperança, né? E hoje é a conversa de quem gosta de aprender e compartilhar, semeando alternativas durante a pandemia para a construção de um novo normal. Então, com vocês aí, o nosso professor da Universidade Federal do Espírito Santo, aposentado, Arlindo Vilasque. É com você. E o Cláudio Vereza está sugerindo aí para você comprar um tripé a próxima vez. Eu também preciso comprar. Ô, Cláudio, eu comprei o tripé, mas eu perdi aqui na minha casa, então eu continuo tendo que operar de forma muito precária, mas já eu consigo recuperar. Obrigado pela sugestão, meu querido amigo. Bem, como sempre é solicitado, eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise de conjuntura, e é uma conjuntura que se altera muito radicalmente a cada semana. Ela está alterando todos os dias, mas a velocidade dos fatos está de tal ordem que a cada semana a gente tem fatos da maior relevância que pode mudar para um lado ou para o outro. A questão da pandemia pode mudar para um lado ou para o outro. A questão da geopolítica pode alterar para um lado ou para o outro a economia. Do ponto de vista da conjuntura mundial, eu gostaria de fazer dois destaques. O primeiro é o retorno de Pequim a um processo de isolamento social e de fechamento de suas fronteiras, porque, ao que tudo indica, existe uma segunda onda da Covid-19 na China. Então, essa é uma coisa muito recente, de últimas poucas horas, não é? E que eu acho que é relevante da gente chamar atenção e prestar atenção, porque nós não estamos diante de uma questão que, uma vez debelada, está resolvida. Fato da China ter conseguido ser muito bem sucedida no combate à primeira onda da Covid, certamente não a habilitou a afastar a pandemia dos seus limites e os riscos que essa pandemia provoca sobre a população. O segundo fato que me parece da maior importância é o posicionamento tanto
da Organização Mundial de Saúde quanto da ONU, que junta muito, combina a forma como a natureza vem sendo, o meio ambiente vem sendo maltratado, e o surgimento de novas epidemias. Isso tanto do ponto de vista histórico, quanto eles agora alertam que a continuar a maneira agressiva e predatória como o ser humano, como as atividades econômicas vêm tratando o nosso planeta, de nós termos surtos de novos vírus e de novas questões. Ou seja, o ser humano está atirando no próprio pé quando desconsidera os limites da natureza. A natureza é pródiga, a natureza é mãe, mas ela tem seus limites. E o ser humano, através principalmente de atividades econômicas predatórias, está plantando um futuro muito sombrio para todos nós. No caso do Brasil, sem dúvida nenhuma, nós estamos sendo péssimas companhias para os nossos países, os nossos vizinhos, porque nós estamos colocando os nossos vizinhos na América do Sul em risco em função da maneira irresponsável como o governo brasileiro vem cuidando, o governo brasileiro em praticamente todas as suas instâncias, estadual, federal, estadual e municipal. Em segundo lugar, e aí isso faz com que o Brasil esteja na companhia de dois péssimos exemplos. Nós estamos seguindo muito de perto o péssimo exemplo dos Estados Unidos em função da falta de liderança ou da liderança atabalhoada do Donald Trump. Nós estamos, ora perdendo o segundo lugar para o Reino Unido, em função também de Boris Johnson. E aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, a ação do presidente é não só nefasta do ponto de vista do combate à pandemia, mas também é um caso de denúncia mundial pela maneira como está aproveitando a pandemia para acelerar o processo de destruição da Amazônia, um bioma que tem importância mundial. Mas, além dessa tristeza com relação à forma como nós estamos tratando o bioma enquanto natureza, é preciso que se denuncie também a maneira cruel como estão sendo tratadas as nossas populações nativas, ou os nossos caboclos da Amazônia. Então, o interesse dos madeireiros, o interesse do tráfico de drogas, o interesse da entrega do patrimônio natural brasileiro a empresas multinacionais, está provocando um verdadeiro etnocídio na Amazônia. Isso vem sendo denunciado por inúmeras instituições e organizações internacionais, mas, lamentavelmente, a repercussão interna é muito pouco, exatamente pela estratégia permanente de desvio de foco daquilo que é importante, que é provocado tanto por aquele que ocupa a cadeira da presidência da República, seus familiares e alguns de seus seguidores ou alguns de seus mentores, como esse moço que se intitula filósofo Olavo de Carvalho. Então, é de todo lamentável. No Espírito Santo, nós estamos diante de um aprofundamento da omissão do governo estadual, porque continua ainda adiando aquilo que já era inadiável há mais de mês, não está tomando as precauções de isolamento social necessários para que a gente possa minimamente abrandar a curva. Pelo contrário, nós estamos num processo de aceleração
e hoje já tem prognóstico da própria equipe da Secretaria de Saúde, que em 30 dias poderemos chegar aos 2.000 casos. Também não é novidade do ponto de vista daquilo que acontece em outros estados, não é que no Espírito Santo nós começamos agora a vivenciar a aceleração da interiorização da pandemia. Ou seja, municípios que até 20 dias atrás, 30 dias atrás estavam fora de risco, agora já começam a ser também colocados na zona de risco, e a pandemia vai se expandindo, porque todos nós sabemos que um dos vetores de interiorização, que são as estradas, ajuda e muito a proliferação da pandemia. Ou seja, nós estamos vivendo um caos e, lamentavelmente, do ponto de vista de ação de governo, nós estamos vivendo aquela famosa história de que o culpado é o outro. Então, o governo estadual diz, nós estamos numa situação nacional, que um presidente irresponsável que não toma... Eu concordo com isso, mas tem muita coisa em nível da administração estadual que pode ser feito, tem muita providência que pode ser feita, não só em termos de evitar a aceleração de contaminação, como também a diminuição de mortes, vou tender a buscar assistir, mas, acima de tudo, ações que possam permitir que as pessoas se protejam. E, principalmente, Ivonete, aqueles que nos acompanham, a pessoa prestar atenção naqueles que já eram excluídos antes da pandemia. Então, quando a gente fala em isolamento social, para nós, que temos o privilégio de morar numa habitação com espaço suficiente para 1 ou 2 ou 3 pessoas habitarmos, é difícil, precisamos nos reinventar, precisamos, mas é muito mais complicado para aquelas e aqueles seres humanos que vivem na rua ou vivem pessimamente mal instalados em favelas ou vivem mal instalados em bairros pobres. Então, é sempre bom chamar a atenção de que tem, sim, muita coisa que pode ser com o governo estadual e prefeituras também têm muito que podem fazer. Então, essa história... O que nós vemos, Arlindo, é uma completa omissão, né? É um jogo de empurra. Os prefeitos empurram para o Estado, o governador empurra para o presidente, que está tudo desgovernado, e estamos totalmente, todo mundo, perdidos, né? Não, o que está nos restando nesse momento ainda em nível de governo de Estado e ainda em nível de municípios, equipes de saúde profundamente comprometidas com a questão. Inclusive equipes de saúde colocando em risco as suas próprias vidas. Nós sabemos do aumento de infectados que trabalhadores da saúde, nós sabemos dos riscos, inclusive de vida, que estão acontecendo, porque as invasões por parte de ditos representantes da população é um caso de polícia, coloca sim em risco, porque isso de uma certa forma legitima que qualquer um desses sectários de ultradireita agora se sinta na possibilidade de entrar num hospital e fazer o tipo de agressão que bem quiserem entender. E a gente precisa entender, acima de tudo, que essas pessoas estão colocando as suas vidas em risco. Isso está acontecendo no nível do Estado, nós temos uma equipe da Secretaria de Saúde muito coesa, muito responsável, fazendo o melhor dos seus esforços, secretarias municipais de saúde também fazendo o melhor dos seus esforços, mas não é suficiente, não é? Então, principalmente quando, diante desse esforço todo, você ainda tem uma postura do governo do Estado que ou diz que agora os médicos vão ter que optar quem morre e quem não morre, ou um governador do Estado que, lamentavelmente, eu confesso que espero que tenha sido um momento de nervosismo, todos nós temos direito a isso,
mas que o governador se desculpe junto à comunidade científica de querer ofender os pesquisadores e dizer que eles são professores de Deus. E, sob hipótese alguma, eu conheço pesquisadores que estão trabalhando por amor ao próximo, por amor à ciência e trabalhando a partir dos pressupostos científicos e não tentando atender ao interesse XYZ, e normalmente esses interesses são de muitos poucos, né, que têm pouco compromisso com a vida dos capixabas. Até porque muitas vezes... Estaria ele na onda do terraplanismo? Olha, eu espero que não. Eu espero que não. Inclusive porque eu entendo que a pessoa Renato Casagrande já teve oportunidades extraordinárias na vida de se atualizar com relação ao que é ciência. Ele é formado em engenharia agrônoma pela nossa universidade, lá em Alegre. Ele teve oportunidades extraordinárias de se aproximar de cientistas no mundo. Renato Casagrande, quando senador, fez parte de uma comissão parlamentar que acompanhou pelo Brasil, pelo parlamento brasileiro, as negociações a respeito do acordo de clima. Ou seja, ele teve a oportunidade de ouvir de viva voz o que cientistas falam. Então, pode-se entender, pode-se compreender que houve um lapso, mas o fato de estar sob muita pressão não justifica essa agressão e, mais ainda, não justifica que não volte atrás e faça aquilo o que a própria equipe técnica do governo do Estado, né, está indicando. Está indicando desde sempre, porque a equipe técnica não tem como inventar a roda. No mundo onde deu certo porque se fez isolamento, porque se cuidou daqueles mais vulneráveis, se fez renda complementar para aqueles que não têm emprego, não têm renda. Ou seja, tem uma série de medidas. A sociedade está fazendo isso. Se nós olharmos o que tem de grupos aí se organizando, através de igreja, através de associações, através das mais diferentes formas possíveis, se associando para quê? Para assistir aqueles mais necessitados. O governo do Estado precisa fazer presente com isso. Ter uma ação organizada com a sociedade civil, com empresas que estão querendo participar, mas sem participar com aquele aspecto de solidariedade SA.